Olá, neste vídeo você vai conhecer o conceito de produto interno de duas funções e compreender que o cálculo que fazemos para obter os coeficientes da série de Fourier corresponde, na verdade, a calcular alguns produtos internos. Para falar de produto interno de funções, percorreremos o seguinte caminho. Em primeiro lugar, você vai conhecer a delta de Kronecker, que é útil para você escrever de modo compacto algumas expressões. Em seguida, você verá como usar a delta de Kronecker para escrever o produto escalar de dois vetores em uma base ortonormal, aqueles lá da geometria analítica. A seguir, usaremos como inspiração a forma do produto escalar entre vetores para definirmos o produto interno entre duas funções reais. No item seguinte, veremos algumas propriedades importantes deste produto interno. E, finalmente, descobriremos o que isso tudo tem a ver com a série de Fourier e seus coeficientes. Vamos começar, então, com a delta de Kronecker. Vou apresentar a você este símbolo, delta de IJ, que é chamado de delta de Kronecker. Ele é definido da seguinte forma: vale 1 se I igual a J e vale 0 caso contrário. Simples assim. Vamos ver agora como você pode usar a delta de Kronecker em produtos escalares. Você aprende no seu curso de geometria analítica ou análise vetorial que uma base ortonormal de vetores é composta de três vetores que são mutuamente ortogonais entre si e que têm todos eles módulo igual a 1. Vamos chamar estes vetores de E1, E2 e E3. Em termos do produto escalar, dizer que são ortonormais significa o seguinte: o produto escalar entre dois vetores diferentes é nulo. Então, temos E1 escalar E2 igual a 0, E1 escalar E3 igual a 0 e E2 escalar E3 igual a 0. Isso aí traduz, em termos do produto escalar, o orto de ortonormal. Mas, além disso, dizer que o módulo de cada um destes vetores é 1 significa dizer que E1 escalar E1 vale 1, E2 escalar E2 vale 1 e E3 escalar E3 também vale 1. Essas relações aí traduzem, em termos do produto escalar, o normal do ortonormal. Lembre-se de que o produto escalar de um vetor, por ele mesmo, equivale ao quadrado da sua norma, ao quadrado do seu módulo. Então, normal aqui se refere à norma 1, módulo 1. Bom, acontece que você pode resumir todas essas 6 relações em uma única expressão. O produto escalar de EI por EJ é a delta de Kronecker, de IJ. De acordo com a definição da delta, se I igual a J, o produto vale 1. Se I diferente de J, o produto vale 0. É exatamente o que temos nestas 6 expressões. Então, base ortonormal, em termos da delta de Kronecker, significa isto daí. Como então você poderia usar a delta de Kronecker para escrever o produto escalar de dois vetores, f e g quaisquer, em uma base ortonormal E1, E2 e E3? Nesta base, f tem esta forma, g tem esta forma. Escrevendo por extenso, teríamos estas expressões. F e g são combinações lineares dos vetores da base, E1, E2 e E3. As componentes do vetor f são F1, F2 e F3, os coeficientes dessa combinação linear. E as componentes do vetor g são G1, G2, G3, os coeficientes desta combinação linear. Como a base é ortonormal, temos estas relações. O produto escalar dos vetores f e g pode ser escrito assim. Temos aqui o vetor f, escrito como uma somatória, e aqui o vetor g, escrito também como uma somatória. Observe que eu escrevi o g usando um índice de somatória j, diferente do índice i. Toda vez que você tiver um produto de somatórias, deve fazer o mesmo. Use índices distintos, senão você não vai ter a distributividade do produto. O produto escalar não é uma exceção. Você pode escrever estas somatórias assim, como somatórias aninhadas, uma dentro da outra. I varia de 1 até 3, e para cada valor de I, o j varia de 1 até 3 também. Mas o que está sendo somado? O produto FI GJ, e o escalar EI escalar EJ. Mas isso é a delta de Kronecker, então temos isso daí. Esta somatória em J, a mais interna, ocorre para cada valor de I. A delta me diz o seguinte: faça J igual a I nesta somatória. Você obtém este resultado. Por extenso,
você obtém esta expressão, que você já deve conhecer do seu curso de GA, do seu curso de análise vetorial. A delta de Kronecker simplifica bastante o seu trabalho. Vamos examinar este resultado. Você tem uma somatória, um índice de soma I. Um índice é uma variável. Esta variável I assume 3 valores possíveis, neste caso, 1, 2 e 3. Para cada valor da variável I, você tem uma componente de f associada, um F1, um F2, um F3. Vamos usar estas barras aí para representar valores fictícios dessas componentes. Do mesmo modo, para cada valor da variável I, você tem uma componente do vetor G associada, G1, G2 e G3. O produto escalar é uma soma de termos da forma FI, GI, um produto das componentes de FG associadas a cada valor possível de I. A seguir, com base nesta expressão do produto escalar, definiremos o produto interno de duas funções reais. Você viu então que o produto escalar de dois vetores, f e g, assume esta forma, em uma base ortonormal. Vamos construir uma expressão análoga, mas para funções. Imagine agora duas funções, f e g, reais, contínuas ou contínuas por partes, ambas funções de uma variável real x, em um certo intervalo a, b. Se a e b são finitos ou não, isso não importa. Podem ser mais ou menos infinitos, a ideia é a mesma. O importante é que o domínio, o intervalo de x em que f e g estejam definidos, seja o mesmo. Você tem aí a função f, digamos. Ela é caracterizada ou definida, no fim das contas, pelo seu comportamento ao longo do intervalo AB. Ou seja, ela é caracterizada pelos valores que assume para cada valor de x dentro desse intervalo. Observe que um vetor f é caracterizado pelos valores de seus componentes para cada valor do índice i, para cada valor da variável i. Você pode, então, para a função f, olhar para o x como se fosse um índice. Índice variável é a mesma coisa. O x, portanto, pode ser visto como um índice contínuo. E você pode olhar para cada valor f de x, assumido por f em x, como uma componente da função x, sua componente em x. Coisa semelhante para a função g. Cada g de x, cada valor que a função g assume ao longo do intervalo AB, pode ser visto como uma componente da função g. O x funciona como um índice contínuo, análogo ao índice discreto i para o vetor g. O produto escalar de vetores envolve o produto das componentes fi, gi. Então poderíamos construir algo semelhante para as funções f e g envolvendo suas componentes, fx e g de x. No produto escalar de vetores, temos uma somatória no índice discreto i, e ele varre todos os possíveis valores, 1, 2 e 3. Para as funções, o análogo seria uma integral definida no índice contínuo x, fazendo-a varrer todos os valores possíveis, todo o intervalo de a até b. Esta integral é denominada produto escalar das funções f e g, ou, mais comumente, produto interno das funções f e g, sobre o intervalo AB. Mas espera aí, para construir o produto escalar de vetores, eu usei a ideia de uma base ortonormal de vetores aí, não é verdade? E para uma função, cadê a base? Bom, na verdade, existe uma base ortogonal de funções, mais do que uma até, por trás dessa história toda. Um f de x barra, por exemplo, pode ser escrito como uma integral em x sobre o intervalo AB, análogo ao somatório em i. Da componente fx, que é análoga à componente fi do vetor, vezes uma função de base chamada delta de Dirac. Mas isso é assunto para outro vídeo, ok? Vamos agora examinar algumas das propriedades relevantes do produto interno. De modo análogo ao que temos no caso de vetores, duas funções f e g são ditas ortogonais no intervalo AB se o produto interno delas, neste intervalo, ou seja, esta integral, for nula. Além disso, a norma da função f no intervalo AB é representada assim, e corresponde à raiz do produto interno de f consigo mesma, ou seja, a raiz desta integral. Uma outra propriedade importante do produto interno é a comutatividade. O produto interno de f e g é, pela definição, esta integral.
Mas você pode trocar a ordem de f e g no integrando, sem problemas, você não está mudando a integral. E isso equivale ao produto interno de g e f. Portanto, a ordem não importa. O produto interno de f e g e o produto interno de g e f são a mesma coisa. Outra propriedade importante do produto interno é a linearidade. O produto interno de f e uma combinação linear de funções g1 e g2, em que c1 e c2 são constantes, equivale a esta integral. Mas a integral é linear, ou seja, você pode escrevê-la assim. Porém, isto equivale a isso aqui, a combinação linear dos produtos internos, fg1 e fg2. Você chega a uma conclusão semelhante se a primeira função for uma combinação linear. Não vou demonstrar aqui, né? Você pode seguir ali o mesmo caminho da demonstração anterior. Chegou a hora de juntarmos estas informações e relacioná-las à série de Fourier e seus coeficientes. Vamos usar aqui a série para o intervalo de -π até π, porque as expressões são mais simples, mas tudo o que dissermos aqui valerá também para uma série em um intervalo qualquer, com as devidas adaptações. A série para a função f de x pode ser vista como uma combinação linear com infinitos termos das funções 1 cosseno x, seno x, cosseno 2x, seno de 2x e assim por diante. De modo análogo ao que temos para um vetor lá na geometria analítica, uma combinação linear de vetores de uma base. Aqui nesse caso, os vetores de base são estas funções, né, cossenos e senos, e a constante, né, que conta como um cosseno de zero. Em outro vídeo, quando calculamos os coeficientes da série, nós calculamos algumas integrais envolvendo estas funções. Eu não disse isso para você, mas na verdade estávamos calculando produtos internos destas funções. Por exemplo, o produto interno da função constante 1 com ela mesma, ou seja, o quadrado da norma desta função, que corresponde a esta integral, cujo valor é 2π. Calculamos também o produto interno de cosseno de mx e a função constante 1, que equivale a esta integral, cujo valor é zero. Eu não vou calcular essas integrais novamente, você as encontra no vídeo mencionado aí na descrição deste vídeo. Calculamos também o produto interno do seno de mx e a função constante 1, que corresponde a esta integral, cujo valor também é zero. Além disso, calculamos este outro produto interno, envolvendo as funções seno de mx e cosseno de kx, que equivale a esta integral, que também vale zero. Calculamos também este produto interno de seno de mx e seno kx, que corresponde a esta integral, e cujo resultado depende de quem é k e de quem é m. Ela é nula se k for diferente de m, mas vale π se k for igual a m. Usando o delta de Kronecker, você pode escrevê-la assim, de modo sucinto. De modo análogo, calculamos também este produto interno de cosseno mx e cosseno de kx, que corresponde a esta integral, e cujo valor também depende da igualdade ou desigualdade entre os índices k e m. Lembrando aqui, neste contexto, tanto k quanto m são índices inteiros. Novamente, você pode usar a delta de Kronecker para expressar este resultado. Resumindo, calculamos todos estes produtos internos, todas estas integrais. Os produtos internos entre funções distintas desta base são todos nulos. Isso inclui estes daqui quando k é diferente de m. Porém, as normas das funções de base não são unitárias. Isso inclui o produto escalar de 1 com 1 e essas daqui com k igual a m. Nós não temos uma base ortonormal, nós temos uma base aí ortogonal, neste caso. Vou deixar aqui na parte de cima da tela os produtos internos não nulos. Relembrando mais uma vez a série de Fourier, temos esta expressão daqui. Se você calcular o produto interno da função f de x com a função de base 1, vai obter o seguinte. Neste primeiro termo, você tem o produto interno da função 1 com ela mesma. Usando a linearidade do produto interno, o produto interno de uma combinação linear é a combinação linear dos produtos internos.
Obtemos isto aqui para os termos em cosseno. A combinação linear dos produtos internos de 1 com cada cosseno multiplicadas pelos coeficientes AK. Coisa semelhante para os senos. No entanto, o produto interno de 1 com ela mesma, da função 1 com ela mesma, é 2π. E os demais produtos internos desta expressão são nulos. Sobra então isso daqui. Você pode resolver para o A0 e obtém isso. O coeficiente A0 é o produto interno da função constante 1 com o f de x, com o fator 1 sobre π ali na frente. Traduzindo em termos de uma integral, recuperamos este resultado. Novamente, tomando como ponto de partida a série de Fourier, vamos agora calcular o produto interno de f de x com cosseno de mx. O índice k já é usado na somatória, então você precisa usar outro índice, por exemplo, m. Temos aí o produto interno do primeiro termo, constante, com o cosseno de mx. O produto interno do cosseno de mx com os termos em cosseno kx e o produto interno do cosseno de mx com os senos de kx. Você usou, mais uma vez, a linearidade para escrever isso. Porém, estes produtos internos aqui são nulos. Este daqui corresponde a π vezes a delta de mk. A expressão se reduz, então, a esta somatória em k. Mas a delta me diz, faça k igual a m. Portanto, essa é a parcela que sobra. Agora é só resolver para o AM. Você obtém essa expressão. O AM corresponde ao produto interno de f de x com o cosseno de mx, com o fator 1 sobre π ali na frente. Em termos da integral, que constitui ali o produto interno, obtemos a expressão que a gente obteve lá em outro vídeo. Mais uma vez, voltando à série de Fourier. Se você calcular o produto interno de fx agora com seno de mx, vai obter, para o primeiro termo, este produto interno de seno de mx com a função constante 1. Estes termos aqui para o produto interno de seno de mx com os cossenos de kx. E estes termos aqui para o produto interno do seno de mx com os senos de kx. Tudo aí, novamente, em decorrência da linearidade do produto interno. Porém, estes produtos aqui são nulos. E este daqui equivale a π vezes a delta de km. O que resta, então, é essa somatória. Mas a delta nos diz, faça k igual a m. Então, este é o único termo que sobrevive. Resolvendo para o BM, temos isso aí. BM é o produto interno do seno de mx com a função f de x, com o fator 1 sobre π. Ou seja, em termos da integral, que define o produto interno, reobtemos esta expressão aqui para o coeficiente BM. Resumindo, então, a série de Fourier pode ser compreendida como uma combinação linear de um número infinito de funções base, 1 cosseno x, seno x, cosseno de 2x, seno de 2x e assim por diante. Isso é algo totalmente análogo a um vetor lá da geometria analítica, escrito como uma combinação linear de vetores em uma base. Os coeficientes da série correspondem a projeções de f de x sobre as funções de base obtidas pelo produto interno. AM, projeção com o cosseno de mx, BM, projeção com o seno de mx. Situação análoga ao que você tem nos vetores da geometria analítica. As componentes do vetor podem ser escritas em termos de produtos escalares. Em outro vídeo, exploraremos um pouco mais o produto interno, obtendo uma relação importante entre os coeficientes da série de Fourier, conhecida como relação de Parseval. Até lá!